Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, como é que vocês estão? Pois é, estamos hoje aqui de volta com a série Temas Cabulosos para as provas de Delta, para as provas de DPC. E hoje eu vou tratar de um tema que inclusive é uma pergunta muito recorrente dos nossos alunos lá no sua mensagem, nas redes sociais, que diz respeito a qual seria o critério ou os critérios que devem ser adotados pelo julgador para mensurar uma maior ou menor redução de pena decorrente do instituto da tentativa. Por quê? Porque o Código Penal estabelece uma regra geral para o crime tentado. Está lá no parágrafo do artigo 14 que diz: salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a pena correspondente ao crime consumado, sendo esta reduzida de 1/3 a 2/3. Ou seja, se o magistrado, na hora de sentenciar o condenado, ele entender que o que houve foi uma tentativa, ele, na terceira fase da dosimetria da pena, há de proceder à redução de 1/3 a 2/3. É até bom vocês já gravarem esse bizuzinho. A redução de pena decorrente da tentativa vai se manifestar na terceira fase da dosimetria. Aqui dentro do projeto Temas Cabulosos, lá na frente eu vou trazer aqui um bizuzinho, uma dicasinha sobre a dosimetria de pena, mas só antecipando para vocês, a dosimetria da pena, de acordo com o que está previsto no artigo 68 do Código Penal Brasileiro, segue o chamado sistema trifásico. Na primeira fase há de se estabelecer a pena base, na segunda fase os agravantes e atenuantes genéricos e na terceira fase todas as demais hipóteses que possam diminuir ou aumentar a pena do condenado. Entre estas hipóteses, a causa de redução de pena de 1/3 a 2/3 decorrente da tentativa. Mas o grande bizu aqui é você saber qual é o critério que o magistrado vai ter que arguir no caso concreto para promover, para fundamentar uma maior ou menor redução de pena decorrente dessa tentativa, porque a lei diz de 1/3 a 2/3. E aí o juiz reduz pela cara do cara, olha para a cara do cidadão e diz: não, tu tem cara de alma cebosa, eu vou reduzir só 1/3. Não, tu tem cara de menino de bem, eu vou reduzir de 2/3. Claro que não, isso não é óbvio, isso lógico que não é óbvio. Então o que é que o magistrado vai fazer? Segundo o posicionamento jurisprudencial dominante em sede tanto de STJ quanto de STF, o juiz deve observar para estabelecer uma maior ou menor redução de pena decorrente da tentativa, o juiz deve observar o iter criminis percorrido pelo meliante. Insisto, o magistrado deve observar o iter criminis. Tem gente que fala inter criminis, não é inter, é iter, não tem N não. Iter criminis, que numa tradução muito mais didática do que propriamente uma tradução literal, seria o desenrolar do delito. Nós sabemos que um crime pode passar por várias fases: cogitação, atos preparatórios, execução propriamente dita, consumação, exaurimento e por aí vai. Quanto mais longe no intercrimes a execução foi, ou seja, quanto mais próximo do momento da consumação do delito a conduta do agente esteve, menor deverá ser a redução de pena decorrente da tentativa. Ouviram o que eu disse? Eu vou dizer de novo. Segundo majoritariamente o STJ e o STF, deverá o julgador observar o iter criminis percorrido pelo meliante para mensurar uma maior ou menor redução de pena decorrente da tentativa. E como é que ele vai fazer essa observação? Ele vai adotar uma relação inversamente proporcional. Isso inclusive foi tema da prova de magistratura daqui, do último concurso que houve aqui em Pernambuco. O juiz deve observar uma relação inversa, no seguinte sentido: quanto mais perto de consumar o crime a conduta do indivíduo foi, menor, relação inversamente proporcional, menor deverá ser a redução de pena decorrente da tentativa. Pelo mesmo raciocínio, pelo mesmo diapasão, quanto mais distante da consumação a conduta do agente esteve, maior deverá ser a redução de pena decorrente da tentativa, sempre respeitando os patamares mínimos e máximos de 1/3 a
2/3. Aí você diz, prof, eu não captei. Dá para traduzir isso? Dá. Imagine só que você se depara com uma questão que lhe pede para fazer uma comparação entre duas situações. Imagine dois agentes com o mesmo perfil criminológico, dentro das mesmas condições de antecedentes, periculosidade, reincidência. Os dois meliantes são exatamente iguais. A e B, idênticos. A e B desejam o mesmo crime, homicídio, matar alguém. A deflagra disparo de arma de fogo contra a vítima e erra o tiro. B deflagra disparo de arma de fogo contra a vítima, alveja a vítima, que é socorrida ao hospital, passa uma semana internado e escapa. Em ambas as situações, tanto na conduta de A quanto na conduta de B, eu tenho tentativa de homicídio. Perceberam? A atirou para matar, errou o tiro e a vítima, por óbvio, não morreu. Tentativa de homicídio. B atirou para matar, alvejou a vítima, que foi socorrida ao hospital por populares. Lá no hospital os médicos salvaram a vida dela, ela não morreu. Tentativa de homicídio. Eu tenho uma comparação entre dois crimes tentados. Em tese, no primeiro caso, na conduta praticada por A redução de pena decorrente da tentativa deve ser maior. Por que a redução de pena decorrente da tentativa deve ser maior? Porque a conduta do meliante esteve mais distante de consumar o crime quando comparado com o segundo caso. Veja que o tiro deflagrado por A sequer atingiu a vítima, diferentemente do caso de B. No caso de B, a redução de pena tende a ser menor. No caso do crime tentado por B, a redução de pena tende a se aproximar do mínimo de 1/3. Porque em que pese ele não ter matado a vítima, ele alvejou a vítima foi para o hospital, teve internada. A proximidade da conduta de B para fins de consumação do crime foi maior do que a proximidade da conduta de A. Então, numa situação como essa, em tese jurídica, o crime tentado por A mereceria uma redução de pena maior decorrente da tentativa e o crime tentado por B mereceria uma redução de pena menor em decorrência da tentativa, porque a relação é sempre inversamente proporcional. Quanto mais perto da consumação a conduta do indivíduo chegue, menor a redução de pena decorrente da tentativa. Quanto mais distante da consumação a conduta do indivíduo esteja, parou aí, mas voltou agora. Aí o caba me pergunta, e se o caba morreu? Aí não é tentativa, mas é crime consumado. A gente está falando de tentativa. Diz-se do crime tentado, quando iniciada a execução, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Beleza? Novo de loja, primeira de luxo, tá certo. Deixa eu ver aqui quem tá ligado no Periscope, que o povo manda mensagem na hora que eu estou explicando. Eu já disse que eu não consigo ler. Chegou a hora de eu ver quem tá ligado aqui. Tem alguém aí na área que a bicha trava e demora a voltar? Tá subindo os coraçõezinhos aqui, é porque tem gente na área. O povo mandou aí recado, pronto. Travando muito, voltou. Travou, é porque ligaram para mim. Cachoeiro do Itapemirim, Olinda, Cajazeiras, Manaus, Fortaleza, travou, era o povo ligando para mim para saber se eu não ia almoçar. Travou, mas já voltou. Se tu tá dizendo que travou é porque voltou. Rio Branco, Goiânia, Vila Velha, Belém, Cuiabá, Mato Grosso, Sacari, Salgueiro, Ediel de